Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, todos em paz. Vamos estar abrindo no Salmo 81. Salmo 81. Diz assim a palavra do Senhor: Exultai a Deus, nossa fortaleza. Jubilai ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazer junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou em José por testemunho, quando saía pela terra do Egito, onde ouvia uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Ah, Israel, se me ouvires, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Ó, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos, e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo, Senhor, que o Senhor venha com o teu poder nos edificando nessa noite, que nós possamos aprender de ti, com graça e todo discernimento. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 34. Devagarinho, estamos avançando pelo livro do Gênesis. Estava conversando com uma pessoa, nessa época de novelas gospel. Às vezes as pessoas, para encher linguiça, é uma história de novela, não tem o que fazer. Tem versículo do Gênesis que de um versículo para outro pula 25 anos. E aí as pessoas vão na novela, vê um monte de coisa e acham que está na Bíblia. Lógico que é válido para evangelismo, tudo tem o seu lugar. Mas assim, nada como você estudar o livro, entender, compreender o que está acontecendo. E esse capítulo 34 é um capítulo especial. Na verdade, eu estava vendo o reverendo Mauro Meister falando, e ele falou, nossa, eu dou glória a Deus pela pregação expositiva. Porque se fosse da minha vontade, eu jamais pregaria o capítulo 34 de Gênesis. E ele explicava o porquê. Porque é um capítulo que tem, primeiro, sequestro. Depois, estupro. Depois, um acordo com ímpios. Aí depois ele tem uma chacina. E depois dessa chacina ele tem roubo e saque. Só que veja, no Novo Testamento nos ensina que nós temos que ensinar todo o conselho da palavra. E se Deus colocou esse capítulo na Bíblia, é porque é um capítulo extremamente importante, com ensinamentos extremamente importantes para os dias de hoje. Então é isso que nós vamos ver nessa noite. Então vamos começar a nossa exposição. E saiu Diná, filha de Lia, que dera a Jacó, para ver as filhas da terra.
Qual que é a situação aqui? Veja, Deus tinha falado para Jacó que o local de encontro com ele, o local de comunhão era Betel. Tanto no capítulo 28 de Gênesis, quer ver? Vamos voltar. Gênesis 28, 15. Olha que interessante. Gênesis 28, 15. Diz assim, ó, vamos ler o 28, 14. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que tenho falado. Veja, Jacó estava saindo da casa dos seus pais, ele dorme com a cabeça recostada numa pedra em Betel. Aí à noite ele tem uma visão em sonho, vê uma escadaria aberta com anjos subindo e descendo. E ali Deus confirma as promessas feitas a Abraão para Jacó. E o que Deus fala? Te trarei de volta à terra dos seus pais. É a terra dele. Então ele tinha que voltar para a região dele. Aí vamos lá, Gênesis 31, versículo 3. Olha que interessante. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. O que acontece? Vamos voltar no 34. Como nós vimos na palavra passada, Jacó vai para a região de Siquém, que era uma região extremamente interessante, só que Siquém não era exatamente a terra dos pais dele. Então aqui nós vemos Israel agindo com imprudência. Ao se colocar diante daquela cidade, ela era habitada pelos cananeus, entendeu? Eles não eram um povo. Para vocês terem uma ideia quem era aquele povo, Abraão mandou buscar a esposa no meio da sua família. O filho de Abraão, Isaque, mandou buscar a esposa no meio de sua família. Porque, olha, com essas mulheres dessa terra não dá para casar. Entendeu? Então, para vocês entenderem como era a terra. Só que Jacó, inadvertidamente, vai para essa cidade. E quando ele chega lá, ele faz um altar. Olha que interessante. Versículo 20, no capítulo anterior. Olha logo acima. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Veja, parece que Jacó viu que a terra era boa, comprou um campo. Aquilo ali era mais ou menos da região da caverna de Maquipela, que seu avô Abraão tinha comprado, que foi o túmulo da família. Aparentemente tudo bem, aí ele faz um altar e coloca o nome. Deus, o Deus de Israel. Gente, parece que está tudo em ordem. Sabe que nem aquelas pessoas que muitas vezes saem de uma igreja magoados e resolvem montar uma igreja? E aí você vê as coisas mais esquisitas acontecendo. Por quê? Porque a pessoa, num determinado momento, resolveu fazer as coisas da maneira dela. E não na maneira de Deus. Então o que nós temos que entender é que essa história já não começou bem. Israel, com todo o tratamento que passou, veja, ele tinha acabado de encontrar com Deus. Face a face lutou com Deus. 20 anos sendo tratado por Deus. E na hora de escolher a terra que ele tinha que ir, ele não escolheu exatamente a terra dos seus pais. E foi para uma região um pouco fora. Só que esse um pouco fora teve um preço. E o que acontece? Diná, olha que interessante. Jacó não teve só Diná de filha. Teve várias filhas. Porém, somente Diná é citada pelo nome, como filha de Lia. Por quê? Porque mais à frente ela estaria envolvida nesse episódio.
Por isso que o nome de Diná aparece. Nós temos que entender que é uma sociedade patriarcal, onde só se registrava nas genealogias como costume o nome dos homens. Por isso que não aparece o nome das filhas deles. Mas Diná é citada pelo nome. E o que acontece? Jacó está instalado, os seus rebanhos têm pasto na região, ele comprou um campo, ele ergueu um altar, aparentemente está tudo bem. E aí o versículo 1 diz o seguinte: e saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. Veja que interessante. Primeira coisa que nós temos que entender aqui: como que essa menina saiu sozinha em direção à cidade? O que acontece? Nós temos que entender, principalmente em épocas de feminismo, nós temos que entender a fragilidade feminina. Pode ver, dificilmente você vê uma manchete: homem foi violentado. Normalmente são mulheres. Normalmente, quem os bandidos querem pegar? Mulheres, porque teoricamente são mais fracas. Veja, aqui a gente percebe o quê? Um desequilíbrio tal na família de Jacó que essa moça saiu sozinha. Ela jamais poderia, gente, há 4.000 anos atrás, ela jamais poderia sair. Hoje, uma mulher já tem que tomar cuidado para andar sozinha. Porque vem uma pessoa, estupra ela, mata e joga no mato, para não ter testemunha. Como se mata um pernilongo. Então, se hoje em dia já existem regiões onde uma mulher não pode andar sozinha, imagina há 4.000 anos atrás, numa região extremamente prostituída, numa região de culto pagão, com muita sexolatria. Aí essa moça me sai sozinha do acampamento. E o que ela vai fazer? Eu vou ver se arruma umas amiguinhas na cidade de Siquém. E aqui fica uma pergunta: não havia mulheres no acampamento de Jacó? Não havia pessoas para ela se relacionar? Então essa moça cometeu 2 erros. Primeiro, ela saiu sozinha. Segundo, ela se sentiu atraída pelas coisas da terra. Quantas vezes nós cristãos não nos sentimos atraídos por coisas que não têm nada a ver conosco? E essas coisas funcionam como armadilha. E aí o texto continua, versículo 2. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Veja que interessante, ela é sequestrada pelo príncipe Siquém, filho de Amor, que era o chefe, provavelmente levada para um quarto ou para uma casa, e lá ela foi violada, porque esse termo aqui, humilhou-a, é estupro. Totalmente indefesa. Agora, acontece um fato interessante. O rapaz se apaixona por ela. Coisa que não se esperava que iria acontecer. E aí o que ele faz? Versículo 4. Falou também Siquém a Hamor seu pai, dizendo: toma-me essa moça por mulher. Quando Jacó ouviu que Diná, sua filha, fora violada, estavam seus filhos no campo com o gado. E calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, ouvindo isso. E entristeceram-se os homens, e iraram-se muito, porquanto Siquém cometeram uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. O que acontece, gente? O pai de Siquém, Hamor, percebe o tamanho do problema. Nós temos que entender aqui, nós temos 2 clãs.
os dois clãs fortes, uma cidade fortificada, que era a cidade onde morava Siquém e Amor. E um clã extremamente forte. A gente percebe o tamanho do clã de Jacó pelo tamanho do presente que ele deu para Esaú. Sem contar que Esaú, irmão de Jacó, tinha um exército particular de 400 homens. Não era nenhuma dificuldade Jacó pedir ajuda para o seu irmão e falar: olha, violaram nossa sobrinha e eu quero me vingar dos caras. Com certeza Esaú ia vir voando, porque existia o laço de clã, o laço de tribo, os dois filhos de Isaac. Sem contar o envolvimento com Ismael e os descendentes de Ismael, que era um outro guerreiro poderoso. Então, quando Amor viu o que o filho tinha feito, nós não sabemos se deu bronca, o que falou, ele viu que ele está diante de uma tremenda crise. E que aquilo poderia resultar numa guerra. E não ia ser boa coisa. Então o que ele faz? Ele procura Jacó, pedindo a moça em casamento. Entendeu? Aí o que acontece? Jacó, quando ouve a situação, fica em silêncio. Existe um grupo de teólogos que dizem que Jacó se acovardou. Eu não concordo com eles. Eu acho que Jacó, na sua sabedoria, aguardou para tomar uma decisão correta, porque Jacó também sabia das consequências de guerra que a atitude poderia ter. E a atitude de Amor e de Siquém, querendo desposar a moça, mostrava boa fé da parte deles. Então Jacó o que faz? Os filhos estavam no campo apacentando os animais, só que quando esses filhos voltaram, ficaram irados e ficaram indignados, porque aquilo foi um absurdo. Interessante que eles já são tratados aqui no meio de Israel. Olha o versículo 7 que fala: cometeram insensatez em Israel, já usando o nome do futuro país, do futuro povo. E aí o que acontece? Versículo 8. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher, e aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai, negociai dela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disseres. Dai-me somente a moça por mulher. Olha que interessante. Amor estava disposto a pagar qualquer preço. Tem pregador que até fala, ele queria comprar a moça de qualquer maneira. Ele falou: olha, eu pago o que vocês pedirem no dote. Querendo reparar. Na verdade, olha que interessante. Quando Jacó retornou de Padã Arã, o que ele fez? Ele tentou comprar a bênção do irmão, dando presentes. O que Amor está tentando fazer agora? Comprar a bênção da família de Jacó, dando um bom dote. Entendeu? Até então, nada de errado. Amor aqui está tentando consertar a encrenca que o filho se meteu. Veja, o filho poderia pegar a moça, conversar com ela, poderia ter uma atitude honrada, trazer ela de volta no acampamento, ainda fazer uma moral com o pai dela, chegar e falar: olha, essa moça estava sozinha lá, aí eu a protegi, porque vi que podia acontecer algo de errado com ela, entendeu? E com certeza ele teria alguma chance de ser namorado da moça. Com certeza, mas ele fez tudo errado. E seu pai se envolveu numa encrenca. E olha o que vai acontecer no versículo 13. Deixa eu tomar um gole de água.
Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia violado Diná, sua irmã, e disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então, dar-vos-emos a nossas filhas, e tomaremos vós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. O que acontece? Os filhos de Jacó eram tudo tranqueira. E eles falam enganosamente, armando um plano. Olha, nós só podemos nos relacionar com pessoa circuncidada. Isso que eles falaram é verdade. A circuncisão foi instalada por Deus no capítulo 14 do Gênesis, do 14 e o 15 ali, como sinal da aliança entre Deus e Abraão. Por quê? Porque a Bíblia proíbe casamentos mistos, exige toda uma teologia de casamento misto. Quer ver que interessante? Vamos abrir rapidinho Gênesis 6. Versículo 1, olha o que diz. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Agora vamos ler o 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Vamos voltar no 34, eu vou explicar Gênesis 6. O que acontece? Existem duas questões em Gênesis 6. Quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos as filhas dos homens. Tem gente que diz que os filhos de Deus são anjos e as filhas dos homens são mulheres. Tem gente que diz que os filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete e as filhas dos homens a linhagem maligna de Caim. Tem gente que diz que os filhos de Deus são espíritos malignos, que através de sexo ritualístico trouxeram contaminação na mistura entre filhos dos homens e filhas dos homens e filhos de Deus. Isso é uma questão que está em Gênesis. Entendeu? Agora, a questão principal que está em Gênesis 6 é o seguinte: Noé era perfeito em suas gerações. Por quê? Porque Noé era da linhagem de Sete e a família de Noé não tinha se misturado com a linhagem de Caim. Ali começa a teologia de casamento, que vai se arrastar por toda a Bíblia, até o Novo Testamento, 1 Coríntios 7, onde Paulo fala que as viúvas podem se casar, contanto que seja no Senhor. Então o que acontece? Um crente não pode se relacionar com uma pessoa incrédula. É pecado grave. Desde lá do Gênesis, isso vem se arrastando por toda a história da igreja. E aqui o que acontece? Aqui a linhagem de Abraão está ameaçada de se misturar com uma linhagem ímpia. Veja, Deus não levantou os siquemitas. Deus levantou Abraão. A aliança foi com Abraão. O casamento, todo realizado por eles, foi dentro da família de Abraão. A partir de Jacó, eles tinham que se casar dentro da família. Por exemplo, quando o povo, 1500 anos depois, foi deportado para a Babilônia e retornaram a Jerusalém, eles tinham se casado com mulheres da terra.
O sacerdote Esdras chegou e falou: vocês não podem estar com esse casamento com essas mulheres. O que os homens fizeram? Pegaram as mulheres e os filhos e mandaram de volta para a casa da família. Chorando todo mundo, mas romperam o relacionamento. Isso está lá no livro de Esdras. Entendeu? Então o que acontece? Casamento misto é proibido na Bíblia. Agora, os filhos de Jacó estavam armando uma armadilha. O que eles falaram? Olha, para a gente casar, eles usaram algo lícito. Olha, nós só podemos casar com gente da aliança. Tem que ser crente, batizado, ir para a igreja, em culto, carregar a Bíblia, contribuir, entendeu? Orar. Aí a gente pode casar. Só que, na verdade, eles estavam querendo fazer uma armadilha. Mas eu já vou explicar o desdobramento dessa armadilha para os planos de Deus. Olha que interessante. Versículo 18. E suas palavras foram boas aos olhos de Amor, e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava. E ele era o mais honrado de toda a casa do seu pai. Gente, olha a informação aqui. Siquém era o mais honrado da casa. Ele sequestrou e estuprou uma moça. Era gente boa, né? Se o mais honrado sequestrou e estuprou, imagina o resto. A gente tem que saber ler a Bíblia. Ah, o mais honrado, honra, bacana. Matou 32, explodiu 4 ônibus e ainda faz parte do tráfico nos morros. Ótima pessoa. Entendeu? Só que o que acontece? Eles confiaram nos filhos de Jacó e aceitaram circuncidar. Aí o que acontece? Vai lá, versículo 21. Estes homens são pacíficos... Não, versículo 20, perdão. Veio, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade. Gente, na porta da cidade eram resolvidos os negócios. Na porta da cidade se assentavam os anciãos, que resolviam tudo. Entendeu? Isso é repetido várias vezes na Bíblia. Aí eles disseram, 21, esses homens são pacíficos conosco, portanto, habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Nisso, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. E seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Gente, entenda, é uma coisa curiosa. Até hoje em Israel, existe a prática da circuncisão como hábito do povo. Você tem uma ideia, vai hoje em Israel, eles não são religiosos, mas eles guardam o sábado. Você vai em Israel, o que é nosso domingo? Lá sábado tudo é fechado. Você chega em Israel, tem um monte de lugar para lavar a mão. Vários lavatórios. Por quê? Por causa dos hábitos da Torá, das lavagens das mãos. Tem muito local de lavar a mão. E como não devia deixar de ser, tem muita gente circuncidada em Israel. Veja que interessante. Um dos menores índices de câncer de colo de útero está na população feminina de Israel. Por incrível que pareça, a prática da circuncisão protege a saúde da mulher. Agora veja, em Israel, o homem era circuncidado ao 8º dia. 8º dia de uma criança era circuncidado como? Com 2 pedras extremamente afiadas, que faziam um corte extremamente seco.
em que havia muito pouco sangramento. E o que acontece? A criança, no 8º dia, ela está no auge dos anticorpos recebidos da mãe. Então o que acontecia em Israel? Fazia circuncisão, não dava problema nenhum. Cicatrizava rápido, não infeccionava, a criança passava por aquilo e tudo bem. Agora, uma coisa completamente diferente é você fazer uma circuncisão num adulto. Outro detalhe, você explicar para o povo que você vai cortar o prepúcio, que é a pele da ponta do órgão genital masculino, de um adulto. Você imagina a obediência do povo? Já pensou se é hoje na igreja? Ó, para entrar aqui vai ter que circuncidar todo mundo. Os caras, ô pastor, para com isso, tá brincando? Os irmãos compreendem que é algo sério. Entendeu? Aqueles homens, muitos iriam morrer da infecção que viria depois da circuncisão. Só que veja que interessante, eles obedecem a Amor e obedecem a Siquém, um povo fiel aos seus líderes. Só que veja que interessante, Siquém e Amor falaram, olha, o seu gado não vai ser nosso. Sempre tem aquela jogada de interesse, né? Os políticos e o dinheiro envolvido na política. A gente percebe isso aqui, não mudou nada. E aí aqueles homens aceitam ser circuncidados, todos, sem exceção. E aí a narrativa continua, versículo 25. E aconteceu que, ao 3º dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém e saíram. Veja que interessante, Simeão e Levi, eles esperaram o 3º dia, quando os homens estavam mais fracos. O que acontece? Um adulto circuncidado ao 3º dia mal pode se locomover. Gente, não tinha analgésico, não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório, as condições de higiene eram precárias. Aqueles homens estavam no auge da dor. Simeão e Levi foram extremamente covardes. Extremamente covardes. Agiram de maneira covarde. E mataram todo o povo da cidade, todos os homens da cidade. Eles entraram e mataram os homens. Ó, não tem mais casamento com ninguém. Veja que interessante. Sem saber, eles estavam preservando a linhagem do Messias. Se Deus não tivesse usado essa vingança, a linhagem do Messias estaria comprometida. E a promessa que Deus tinha feito a Abraão sobre a descendência pura dele não se cumpriria. Aí você fala, pastor, então foi Deus que mandou matar? Não é uma boa pergunta? Eu pergunto para você, aonde que você viu no texto que Deus mandou matar? Tem na sua Bíblia aí, Júlio? Quem é que quis matar? Simeão e Levi. Quem é responsável pelo homicídio? Simeão e Levi. Agora, só aconteceu porque Deus permitiu. Essa é a maneira que Deus usa, que nós até falamos semana passada, como que Deus usa os atos maus dos homens para cumprir o seu propósito, sem ele ser autor do mal. O que acontece? Eu tenho que entender, gente, isso é muito importante.
O que nos mantém, ó, nós igreja, o que mantém o mundo? Vamos primeiro começar com o mundo. O mundo só não acabou até agora, numa guerra nuclear, porque Deus não decretou isso. Porque os homens e vários países têm poder para destruir o mundo. E por que o mundo não foi destruído? Porque Deus, através do seu poder, limita a ação dos homens e controla a ação dos homens. Senão vocês podem ter certeza. Teve muita gente maluca com bomba atômica na mão, teve muita gente maluca com poder. O mundo só não foi destruído ainda porque Deus não determinou. Porque se Deus retirasse a ação da sua graça, lembra? Existe a graça salvadora que nos salvou. Essa graça salvadora nos capacita a viver a vida cristã. E existe a graça comum que Deus usa no mundo inteiro. Quando Deus age pela sua graça, as pessoas são protegidas de fazer o mal. Quando Deus retira a ação da sua graça, a sua ação limitadora, o homem é entregue aos seus próprios desejos. E ao ser entregue aos seus próprios desejos, o ser humano pecador vai realizar as piores coisas. Agora, isso é uma página. A outra página é Deus usar esses atos de maldade humana para cumprir o seu plano. Como aconteceu no caso de Jesus, como aconteceu numa série de questões. Por exemplo, Deus falou que Saul e seus filhos iam morrer na guerra. Deus matou Saul? Não. Ele simplesmente permitiu que os filisteus viessem em guerra e matassem Saul e seus filhos, inclusive Jonatas, amigo de Davi, que era extremamente honrado, Jonatas. Jonatas era um homem honrado, morreu pela mão dos filisteus. Foi Deus que matou Jonatas? Não, foram os filisteus, mas cumpriram o decreto de Deus. Então, dessa maneira, eu consigo entender como Deus consegue cumprir os seus propósitos sem ser o autor do mal. É muito importante você entender que Deus é amor. Deus habita em luz imarcessível. Ele é todo luz. Agora, ele criou seres capazes de praticar o mal. Qual foi o primeiro deles? Lúcifer, o diabo. Lúcifer era perfeito. Segundo a narrativa de Ezequiel 28, ele era perfeito, até que nele se achou iniquidade. Então Deus criou Lúcifer perfeito, porém com a capacidade de se rebelar. Da mesma forma, Deus cria Adão perfeito, com a mesma capacidade de desobedecer. Agora, o que eu tenho que entender? Todas essas coisas só acontecem porque Deus permite. E permite por quê? Porque Ele tem um plano maior que vai se cumprir. Agora, olha que interessante, para nós termos uma ideia do poder de Deus. Hoje na Terra são quase 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de pecadores. Desses 8 bilhões, aproximadamente 6,5, 7 não sabem quem é Jesus. Não faz a mínima ideia. E esse povo peca por atacado. Mesmo assim, Deus consegue administrar tudo e a sua vontade se cumpre. Pastor, como? Não sei, é impossível responder. Somente um ser de uma inteligência bilhões de vezes superior
é capaz de saber ao mesmo tempo o que está no coração de cada homem. E é capaz de saber o que esse homem pretende fazer. E através do seu poder, limitar ou permitir que esse homem faça isso. Isso é uma coisa magnífica, é que nem a queda de Jerusalém em 70. Jesus profetizou, olha, não restará pedra sobre pedra. Jesus veio destruir Jerusalém? Não. O imperador Tito, o general Tito, que veio a ser imperador, movido de ganância, para reprimir uma revolta dos judeus, cerca a cidade, 1,5 milhão de judeus são mortos. Se pratica até canibalismo dentro da cidade. Ele entra na cidade, mata todo mundo, queima o templo e tira o povo, manda para o exílio. Quem fez toda essa maldade? Tito. Mas por que ele fez? Porque era plano de Deus que a vingança viesse sobre Jerusalém. Mas Deus não precisou pôr a mão. Bastou levantar Tito. Bastou os governantes de Jerusalém, Deus retira a sua mão e eles resolvem se rebelar. Aí o exército romano veio e destruiu tudo. Deus, na verdade, não precisa fazer nada, ele só retira a sua graça. Da mesma maneira, na nossa vida, para você cair hoje à noite, basta Deus retirar a sua mão. Basta ele só afastar um pouquinho, que você não se sustenta. Por isso que a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Nós não somos salvos apenas pela graça. Nós vivemos a vida cristã pela graça. Nós não somos nada melhores que Simeão e Levi. Veja, Amor e Siquém erraram? Erraram. Siquém sequestrou a moça e a violentou? Sim. Mas eles tentaram consertar. Eles agiram de boa fé. Aí o que acontece? Simeão e Levi já falam armando. Vai ter que circuncidar, os caras ligeiros. E eles vêm no pior da dor, covardemente, sem condição de se defender. Eles matam todos os homens da cidade. De maneira cruel. Povo de Deus. Entendem que são duas gavetas? O fato daquilo cumprir um propósito maior que Deus tinha determinado, não tem nada a ver com a atitude de Levi e Simeão. Tanto é que Levi e Simeão vão ter uma dura reprimenda. Quer ver que interessante? Eu marquei aqui. Vamos lá. Gênesis 49, vamos lá no penúltimo capítulo de Gênesis. Nós vamos estudar melhor esse capítulo, eu só vou fazer uma citação, tá? Gênesis 49, 5. Aqui, Jacó está no leito de morte. Jacó está lúcido até o último momento de vida. E ele está abençoando os seus filhos. E falando de maneira profética. Entendeu? E no versículo 5 ele diz assim: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram um homem, e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Vamos voltar do 34. O que aconteceu com a tribo de Levi? Nunca herdou a terra. O que aconteceu com a tribo de Simeão? Se tornou uma tribo secundária, espalhada pela terra de Israel.
Mostrando que, olha que interessante, gente, existe um conceito no Antigo Testamento que se arrasta para o Novo, que é o que já ensinei isso para vocês, vou relembrar. O conceito do juízo coletivo. Eu pergunto, o tataraneto de Levi matou algum homem de Siquém? Não. Só que em consequência, a tribo não herdou a terra. Percebe? Isso é muito comum na Bíblia. Mesma maneira Simeão, mesma maneira Acã. Acã pegou o objeto maldito, escondeu na tenda. Morreu a família toda. É que nem Datã e Abiú. Acho que esse nome está correto. Se rebelaram, o fogo comeu todo mundo. É que nem os homens de Israel que falaram, Deus não fala apenas por Moisés e Arão. Fala por nós, aí manda dividir a galera, vem fogo e mata todo mundo. Então nós temos que entender, gente, cuidado com essa questão de juízo coletivo. As nossas atitudes refletem sim sobre a nossa descendência. Não existe maldição hereditária, isso é heresia. Heresia não, é falso ensino. Heresia mexe com salvação. É um falso ensino dos mais grosseiros, maldição hereditária. Entendeu? Só que eu tenho que entender que as consequências das minhas atitudes refletem sobre a minha família e sobre a minha descendência. O que você está fazendo hoje vai refletir em bênçãos ou vai refletir em sofrimento nas suas descendências. Isso é comprovado. Então a gente percebe aqui que Simeão e Levi pagaram preço por isso aqui. Aproximadamente aqui 70 anos depois, Jacó no seu leito de morte, ele amaldiçoou os dois. E Jacó estava falando de maneira profética, abençoando. Só que Jacó estabelece uma maldição. Olha que interessante. Jacó não tem poder de amaldiçoar. Nenhum homem tem poder de amaldiçoar. Porém, eu posso falar uma maldição. E quem vai dizer se ela vai se cumprir ou não é Deus. E Deus confirma essa maldição dada por Jacó. Por isso que crente não tem que ter medo de palavra maldita. Eu quero que você morra. O que a gente fazia antes? Está amarrado, cancelado, em nome de Jesus, sai. Entendeu? Bala de prata, alho. Não, isso a gente não fazia, só para ficar engraçado. Gente, pode falar o que for. Eu quero que você sangre. Até secar os olhos, sair tudo da cara. Amém, irmão. Deus abençoe a sua vida e fica tranquilo. Senhor, o senhor ouviu o que ele falou. Está entregue nas tuas mãos. Tu és o autor da vida. Tem crente que vive assim, está amarrado, aí o outro está solto, está amarrado, está solto. Nem existe esse termo na Bíblia. Amarrado, isso aí é folclore. Entendeu? Isso é folclore. Então você não tem que ter medo. Uma vez que interessante, Jacó falou, estava agindo no ministério profético dado por Deus e Deus confirma. Tanto é que no versículo seguinte ele abençoa Judá, da onde viria o Messias. Então o que Simeão e Levi aqui fizeram foi muito sério. E não bastasse isso, olha o que acontece. Versículo 27. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. As suas ovelhas e as suas vacas e os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram. E todos os seus bens, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos, e saquearam tudo o que havia em casa. O que os irmãos fizeram? Saquearam a cidade. E levaram as mulheres e as crianças escravos. Coisa séria, uma vez que interessante, os irmãos não foram amaldiçoados por isso. Só Simeão e Levi. Mas olha que interessante. Esse mesmo povo, aproximadamente 500 anos depois,
vai enganar Josué, mentindo que era um povo vindo de uma terra distante. E Josué faz uma aliança com os gibeonitas. E eles passam a viver dentro de Israel como escravos, colhedores de lenha e carregadores de água. Quer dizer, até nisso teve uma consequência. História curiosa, né? 500 anos depois, aquele povo que sofreu enganou Israel. E veja que interessante. Saul foi cruel com os gibeonitas. Por causa da aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. A terra é amaldiçoada. E aí alguns homens têm que morrer decapitados para Deus remover a maldição. Nós vamos estudar isso lá na frente. Percebe que nada é isolado? Uma coisa sempre é ligada na outra. Nossa vida não é acaso, não existe acaso. Está tudo preso, está tudo amarrado. O que você faz hoje é extremamente importante. Tem que tomar muito cuidado. É coisa muito séria. Entendeu? Aqui você fica na dúvida se era melhor eles terem matado as mulheres e as crianças. Estou falando isso de uma maneira genérica. Por favor, não entenda errado. Ou se foi melhor deixar solto, porque lá na frente, 500 anos depois, enganaram o povo de Deus. Nós vamos estudar juntos essa história. E no livro de Josué. Enganaram bonito. De uma forma tal que foi feita uma aliança inquebrável. Então, assim, é algo extremamente sério. E aí, no desfecho da história, versículo 30, então disse Jacó a Simeão e Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e perizeus, tendo eu pouco povo em número. Eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? E assim termina o capítulo. Jacó lamenta, Jacó fala: gente, vocês estão loucos, vão me matar. Qual era o medo de Jacó? Os reis das cidades em volta se ajuntarem para se vingar da chacina de Siquém. Por que não aconteceu? Porque Deus os protegeu. E não permitiu tal pensamento e tal atitude da mão dos inimigos. Concordo que era muito fácil. Chega um povo de fora, de Padã Arã. E aí o que acontece? Esse povo vem e para na porta da cidade. Aí a cidade recebe bem o povo. Aí esse povo vai lá e mata todos os homens da cidade e leva mulheres e crianças como escravo. O que você faria com esse povo? Ia para a guerra, ia destruir, coisa mais fácil. Gente, os cananeus, eles são conhecidos na Bíblia como os povos do mar. Eles vieram do mar Mediterrâneo, se instalaram na região litorânea, ali de Israel, onde é hoje a Palestina. Só que eles eram um povo tão encardido que até os dias de Salomão, eles só foram ser subjugados totalmente em Davi e Salomão. Sabe quanto tempo depois? 1000 anos depois. Foram 1000 anos de problema. Povo encardido. Então a reclamação de Jacó era pertinente. Gente, vocês estão loucos. Vocês mataram todo mundo a sangue frio. Só que veja que interessante. Simeão e Levi não deram nem bola para o que o pai falou. Fala, deveria ele pegar nossa irmã e tratar como uma prostituta? Não deram nem bola, não estavam nem aí. Mataram todo mundo, limparam a boca. Por que esse versículo está na Bíblia? Imagino eu, para mostrar que eles não tiveram nenhum tipo de arrependimento. E em não tendo arrependimento, nada mais correto que Deus os punisse através da maldição que foi dada em Gênesis 49.
Os caras nem se arrependeram. Só que veja, como Deus tinha promessas com o povo, e Deus cumpre as suas promessas, ele guardou eles. E no capítulo seguinte, finalmente, depois dessa crise, nós vamos ver Jacó ir para Betel. Não era mais fácil ter ido logo no começo? Teve que passar por Siquém, ter todo esse problema. Sua filha violada, a chacina de um povo, arrancados com raiz e tudo. Aquela geração de mulheres e crianças extremamente sofrida. Lógico. Olha que interessante. Puxa, a sabedoria de Deus é multiforme. Se quem não era o mais honrado entre os homens, não foi o que estuprou e raptou, então eles eram tranqueira. Concordam que ao mesmo tempo que Deus usou a atitude de Simão e de Levi para não misturar a linhagem, Deus também usou para trazer juízo para o povo? Percebe a sabedoria de Deus? Ele usa de um lado e usa do outro e não foi ele que fez. Porque se o povo era tranqueira, tinha que ter um juízo. E esse juízo veio por Simeão e Levi. O que eu aprendo principalmente essa noite? A confiança na soberania de Deus, na bondade de Deus, nos seus decretos, naquilo que Ele fala. Ele é totalmente confiável. E fiel para cumprir. Não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que cumpre tudo o que falou ao nosso respeito. Amém? Vamos orar? Antes de orar é importante tudo o que falou. Porque tem gente ouvindo profetada e feitiçaria gospel na igreja e dizendo que Deus é obrigado a cumprir palavra de feiticeiro gospel. Deus não tem plano com feiticeiro gospel. Por bom entendedor, meia palavra basta. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo. E, Senhor, colocando a nossa vida, Pai, que nós possamos assimilar esses ensinamentos, que possamos andar com prudência, sem nos misturarmos com as coisas do mundo, sem estarmos, Senhor, nos contaminando com aquilo que é errado. Senhor, que nós tenhamos discernimento, sabedoria e inteligência para viver nesses tempos tão difíceis. Não permita, Pai, que nós caiamos em nenhum tipo de armadilha, mas ao contrário, em tudo nós possamos comer o nosso pão sossegadamente. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.